Na aula de hoje você vai aprender a fazer esse lindo coelhinho em amigurumi para essa Páscoa, vender muito nessa Páscoa. Ele é feito com fio Amigolove das linhas corrente e eu tenho certeza que você vai amar. Para fazer essa aula eu estou utilizando o fio Amigolove em 3 cores, na cor branca, na cor bege e na cor verde. A cor bege tem a numeração 361, a verde 241, tá bom? E para quem não conhece o fio Amigolove, ele é um fio ideal para amigurumi, tá bom? Na sua composição é 100% algodão, tá certo? Em cada novelo tem 170 metros, que faz com que ele renda bastante. E o seu tex é 600, um fio mais grossinho, tá bom? A agulha recomendada é a 13,5, mas vai variar muito da tensão do seu ponto. Estou utilizando também a tesoura, a agulha 2 milímetros em cabo de bambu, agulha tapeçaria, uma pinça, tá certo? Olho número 11, marca a carreira, né, que é esse seu marcador, cola de silicone. Estou utilizando 2 sobrinhas de fio na cor rosa e na cor preta, que você pode utilizar o fio Camila Fashion e o enchimento. Inicio o meu trabalho pela cabeça, tá certo? Fazendo o anel mágico. Após fazer o anel mágico, eu vou subir 2 correntinhas, tá certo? Para dar início ao nosso trabalho. Faço 1, 2 correntinhas e dentro do anel mágico eu vou colocar 6 pontos baixos, tá certo? Após colocar os 6, eu já posso fechar meu anel mágico, deixo esse fio para trás para depois arrematar. A segunda carreira, eu vou fazer uma carreira de aumento. Então, para cada pontinho de base, eu vou fazer um aumento de ponto baixo, tá certo? O que é um aumento de ponto baixo? São 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base. Aqui eu já fiz o meu primeiro e vou precisar também do apoio do meu marcador. Como estamos trabalhando carreiras circulares, é legal que você tenha algo para marcar, para você não perder o início da sua carreira, tá bom? Então, esse aumento é o nosso primeiro ponto de base, né? O primeiro aumento, e eu vou seguir fazendo 6 aumentos até chegar lá no nosso marcador, tá bom? Cheguei aqui no meu marcador, ele ficou dessa forma. Agora, eu já posso tirar o marcador, passo um pontinho e vou colocar meu marcador novamente para iniciar nossa próxima carreira. Na carreira de aumento, ficamos com 12 pontos, tá bom? Agora, eu vou trabalhar uma carreira de aumento novamente. Nessa, eu vou trabalhar um ponto baixo e um aumento por toda a volta, tá certo? Ficando no total de 18 pontos baixos. Então, eu vou fazer por completo e volto mostrando a vocês. Finalizei minha terceira carreira, tiro o meu marcador para iniciar a próxima, faço um ponto baixo, mais um ponto baixo, ficando 2. E no primeiro ponto, eu vou colocar o meu marcador, que é o primeiro ponto da nossa carreira 4, tá bom? Então, agora, eu vou trabalhar uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, tá certo? Para cada aumento, eu faço um aumento e no intervalo, eu faço 2 pontinhos de separação. Então, ao final dessa carreira, eu vou ficar com 24 pontos baixos. Finalizei minha carreira, já posso tirar o marcador para iniciar a carreira 5 e nela eu vou passar um pontinho. Coloco meu marcador novamente para não perder o início da carreira. E na carreira 5 eu vou trabalhar 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, tá bom? Ao final dessa carreira eu vou ficar com 30 pontos baixos. Então, é bem simples. Nos intervalos você coloca 3 pontos de separação e no aumento você coloca um aumento, tá bom? E você vai trabalhar esse processo por toda a volta. Cheguei aqui no final, ele vai ficar assim. Vou tirar o marcador novamente para iniciar a carreira 6. Faço um pontinho baixo, coloco o meu marcador para iniciar a nossa carreira. E vou trabalhar na carreira 6, 4 pontos baixos e um aumento, tá bom? Então, você vai repetir esse processo por toda a volta. 4 pontos baixos e um aumento, ficando no total de 36 pontos baixos nessa carreira. Eu vou fazer aqui para mostrar para vocês, olha só. Agora, eu vou repetir o processo por toda a volta, ficando assim. Já posso tirar o marcador para iniciar a próxima carreira, nossa carreira 7, e vou trabalhar nessa carreira 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta, tá bom? Então, aqui, logo no primeiro ponto, eu coloco o marcador para não perder o início da nossa carreira e vou trabalhar esse processo por toda a volta. Então, eu vou trabalhar 5 pontos baixos e um aumento, tá certo? Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 42 pontos baixos, tá bom? E você só vai repetir esse processo até o final. 5 pontos baixos e um aumento. Tô finalizando aqui e olha só
como vai ficando. Então, eu vou trabalhar por toda a volta e venho mostrando a vocês. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo para iniciar o próximo, fiz 2 pontinhos, coloco o marcador novamente e agora eu vou iniciar a nossa carreira 8, tá bom? Na carreira 8, eu vou fazer 6 pontos baixos e um aumento por toda a volta, tá certo? Então, ao final dessa carreira, eu vou ficar com 48 pontos baixos e vou repetir esse processo por toda a volta. 6 pontos baixos e um aumento até chegar no nosso marcador, tá bom? Olha só como vai ficar. Eu vou mostrar aqui como tá ficando, vou fazer a minha e volto mostrando a vocês como ficou. Olha só como fica, ele já vai ficando bem grande nessa nossa base. Vou tirar o marcador, faço um pontinho para iniciar a nossa próxima carreira. E agora eu vou trabalhar a carreira 9. Na carreira 9, vou estar trabalhando uma sequência de 7 pontos baixos e um aumento por toda a volta, tá bom? 7 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 54 pontos baixos, tá bom? E você vai repetir esse processo por toda a volta até chegar aqui no marcador. Cheguei aqui no final, ele vai ficar assim nosso trabalho. Tiro o meu marcador, passo um pontinho baixo, coloco o marcador novamente. E agora, eu vou trabalhar uma sequência de carreiras retas, tá certo? Então, eu vou trabalhar da carreira 10 à carreira 14, 5 carreirinhas de ponto baixo com 54 pontos baixos, certo? Então, é bem simples, é só você repetir 5 carreirinhas retas, sem aumento e sem diminuição, até chegar na carreira 14, ficando um total de 5 carreirinhas retas, certo? Eu vou fazer as minhas carreiras e volto mostrando a vocês como ficou elas prontas. Com minhas 5 carreirinhas já prontas, olha só como ficou. Eu vou tirar o meu marcador e já vou iniciar o processo de troca de cor. Então, eu vou soltar um pouquinho o meu fio, vou cortar esse fio e vou pegar o fio branco para fazer a união, certo? Então, olha só, aqui tem a laçada que a gente fez e eu vou pegar essas duas alcinhas aqui, certo? Então, eu vou desmanchar um pontinho, passo minha agulha pegando essas duas laçadinhas, deixo aqui na agulha para prender, e com o fio que a gente cortou e com o fio branco, eu vou dar uns nozinhos para prender e esse nozinho não ficar aparente, ele fica para o lado de dentro da nossa peça, tá bom? Vou dar os nozinhos dessa forma, coloco para dentro, ou se você quiser cortar, você pode também. E aqui eu vou repetir, né, minhas carreirinhas e começar o meu trabalho novamente. Essa é uma troca de cor bem legal, que não fica aparente os buraquinhos, então, dá para você fazer em diversas peças, tá bom? Então, aqui coloquei meu marcador e vou fazer da carreira 15 à carreira 18, 4 carreiras de ponto baixo na cor branca, tá bom? 4 carreirinhas retas com 54 pontos normalmente, tá certo? Do mesmo jeito que a gente fez as 5, a única diferença que vai ter é a cor da nossa peça, certo? Então, eu vou subir 4 carreirinhas retas na cor branca. Após fazer essas minhas 4 carreirinhas, olha só como ficou, vamos dar continuidade ao nosso trabalho colocando os olhinhos. Eu vou contar aqui do topo da cabeça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carreirinhas. Então, entre a 13 e a 14, eu vou colocar minha agulha para marcar, onde eu vou colocar o meu olhinho. E com 9 pontinhos de distância, eu vou colocar o segundo, tá bom? Então, você marca os dois e coloca os olhinhos. Com os olhinhos já colocados, ele vai ficar assim. Se você quiser com espaçamento maior, você pode pular mais pontinhos, tá certo? Com os olhinhos na posição, eu vou travar eles, tá bom? Então, eu coloco minha peça ao avesso, dessa forma, arrumo bem e com a travinha de segurança, eu aperto, fazendo com que ele fique bem travado e não solte, tá bom? Então, eu faço esse processo nos dois olhinhos, ele vai ficar assim. Coloco aqui para dentro novamente e vou continuar o nosso processo de diminuição para formar a cabecinha da nossa coelhinha. Continuando a fazer nossa cabeça, eu vou passar um pontinho, coloco o marcador e agora vamos trabalhar a carreira 19, tá bom?
Na carreira 19, eu vou trabalhar uma carreira de diminuição. Então, agora a gente vai começar a diminuir a cabeça. Então, eu vou fazer 7 pontos baixos e uma diminuição até o final da minha carreira, tá bom? Após fazer essa carreira por completa, eu vou ficar com 48 pontos baixos. Finalizei minha carreira, ele vai ficar assim. Agora, eu vou tirar o meu marcador e vou começar a minha carreira 20, certo? Passo o primeiro pontinho baixo, coloco o marcador novamente. E agora, eu vou trabalhar uma carreira de 4 pontos baixos e uma diminuição, ficando com um total 40 pontos baixos, tá bom? Então, você vai trabalhar 4 pontos baixos, uma diminuição até o final da carreira. E ao final dela, eu vou ter 40 pontos baixos. Então, fazendo uma sequência de diminuição. Finalizei a minha carreira, já posso tirar um marcador. Faço um ponto para iniciar a próxima carreira, coloco o marcador novamente e agora eu vou trabalhar a carreira 21. Na carreira 21, eu vou trabalhar 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá bom? Então, você vai repetir esse processo por toda a volta e ao final dessa carreira eu vou ficar com 30 pontos. Então, você vai fazer 3 pontos e uma diminuição até chegar no marcador novamente. Cheguei aqui no final, tiro o meu marcador e agora eu vou iniciar a carreira 22, que é a nossa última carreira de diminuição. Então, eu vou fazer um pontinho, coloco o marcador e nessa carreira eu vou trabalhar 2 pontos baixos e uma diminuição até chegar no final, tá bom? 2 pontos baixos e uma diminuição e ao final dessa carreira eu vou ficar com 24 pontos baixos. Então, é só você repetir esse processo até chegar no marcador, tá bom? Cheguei aqui no marcador, eu já solto um pouquinho meu fio, tiro esse marcador, tá bom? E agora eu vou fazer 2 pontinhos baixíssimos, um pontinho, mais um pontinho, solto o meu fio e já posso cortar ele. Vou deixar um pedacinho maior para fazer a costura, tá bom? Então, você vai cortar e vai puxar essa laçadinha e apertar, ficando dessa forma aqui. Agora, você vai começar a colocar enchimento nessa cabeça, tá bom? Ele vai ficar assim, e agora você vai colocar o enchimento até ficar bem redondinha, bem preenchida. Lembrando de não colocar muito enchimento para não abrir muitos pontos, tá bom? Você vai colocando aos pouquinhos até chegar na quantidade certinha, na quantidade ideal, que você vê que não tá abrindo os pontos. Coloquei o enchimento e olha só como vai ficando a cabeça bem redondinha, tá bom? E agora a gente vai começar a fazer os bordados. Vou pegar minha agulha de tapeçaria, passo no fio branco, tá certo? Dessa forma. E agora eu vou começar a fazer a parte branquinha do olhinho. Então, ela vai ficar nessa região aqui, tá certo? Então, passo minha agulha por dentro da cabeça, coloco aqui meu fio na parte de baixo, puxo, vou arrumando bem, tá? E vou fazer esse movimento aqui. Fiz esse movimento, cheguei na altura que eu quero, eu vou passar minha agulha bem reta ao olhinho e vou levar essa agulha lá para o outro lado, certo? Lá para o outro olhinho. Lembrando de quando passar a agulha para o outro olhinho, você tem que colocar na mesma direção, tá bom? Se você tá fazendo na parte de cima, né? A agulha tá entrando na parte de cima, você vai passar a agulha na parte de cima, certo? Vou fazer novamente esse movimento. Então, se é a parte de cima, eu vou girar um pouquinho minha cabeça para ficar melhor de colocar a agulha. E vou levar minha agulha lá para baixo, saindo onde a gente colocou o fio, certo? Dessa forma. E aqui eu vou puxar, arrumando bem essa parte branquinha dos olhinhos, tá bom? Cheguei aqui no final, né, onde passei os 2 fios, agora tem a sobra desses 2 fios, né, que é o fio que a gente colocou e a que a gente tirou. Eu vou dar um nozinho aqui, prendendo bem, e vou colocar esse nozinho para dentro da cabeça, tá bom? Caso você queira cortar, você pode, mas não é necessário. Então, aqui com a parte dos olhinhos já pronta, eu vou começar a fazer os cílios com o fio preto, tá bom? Então, eu passei aqui na agulha, vou achar uma localização que seja confortável e vou passar minha agulha aqui, certo? Olha só. Eu vou levar minha agulha até um pontinho antes do olho. Então, aqui, se você ver, tem um olho e tem um pontinho antes. Passei minha agulha e vou colocar em cima do olhinho e vou levar minha agulha lá para o outro lado, tá bom? Com cuidado, tá? Porque como tem a trava de segurança, ela acaba segurando um pouquinho e não passando, né, com muita rapidez. Então, você vai passando aos pouquinhos. Cheguei aqui no outro olho, eu vou contar um olhinho pro lado, passei minha agulha e vou subir já fazendo na sobrancelha. Então, aqui eu pulei 1, 2, 3, 4,
coloquei minha agulha e fiz os cílios. Arrumo aqui, tá certo? E levei esse fio para cima para já fazer a sobrancelha, tá bom? Então, para fazer a sobrancelha, eu vou fazer o seguinte: aqui tá o fio, vou contar uma carreirinha para cima, então eu faço um, aqui é o primeiro, 2 e 3, certo? Uma carreira para cima e 3 pontinhos para o lado. E vou passar minha agulha levando lá para o outro olhinho, certo? Passei minha agulha, ficou assim. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Se aqui tava na parte de cima, eu vou ter que descer. Então, eu faço 3 pontinhos pro lado e desço uma carreira passando a agulha, tá bom? E vou levar essa agulha lá para o mesmo pontinho que a gente iniciou passando o fio. Olha só como fica a sobrancelha, certo? Cheguei aqui, ó, passei minha agulha no mesmo pontinho. Agora, eu corto o excesso e vou prender esse fio um no outro, dando um nozinho. Então, eu faço um nozinho simples mesmo, tá certo? Corto o excesso e vou empurrar, né, esse fio pra dentro da cabeça, certo? Com a agulha mesmo, você consegue empurrar e puxar esse fio e ele vai ficar assim, não percebe onde foi feito. Olha só que gracinha que fica. Agora, com o fio rosa, eu vou começar a fazer o bordado do focinho. Então, aqui eu vou começar na carreira branca, tá certo? Então, tem a primeira carreira branca e nela eu vou começar a passar a minha agulha para fazer o focinho. Coloquei de baixo para cima nessa posição, olha só. Passei minha agulha, deixa um fio aqui para depois a gente fazer o acabamento com ele, tá bom? E aqui eu vou levar para o lado dessa forma. Então, aqui eu vou contar 1, 2, 3, 4 pontinhos, passo minha agulha e levo lá para o início onde a gente passou o nosso primeiro fio, fazendo esse movimento, certo? E aqui eu vou dar várias voltinhas. Eu vou dar várias voltinhas fazendo estilo uma costurinha mesmo. Então, eu vou preenchendo bem, vou tirando esses fiozinhos que fica quando a gente vai fazendo a peça, normal que sai um pouquinho de enchimento, tá bom? E eu vou fazendo esse movimento, pegando no mesmo pontinho e saindo no mesmo pontinho várias vezes. Agora, para fazer essa parte de baixo, eu vou fazer o seguinte: eu vou passar minha agulha e aqui dentro do focinho a gente pulou um pontinho, então eu vou passar minha agulha saindo nele, certo? Olha só, passei minha agulha, saio nele, puxo e ele vai ficar bem centralizado aqui no meio, tá bom? Então, agora eu vou procurar a altura que eu quero para esse focinho. Eu vou fazer o seguinte: aqui tem o início da nossa carreira, né, do final da nossa peça, eu vou passar um pontinho, né, uma carreirinha antes, na penúltima carreira que a gente finalizou a cabeça, certo? Ficando assim. Agora, eu vejo se tá tudo certo, vou dar um nozinho, da mesma forma que a gente fez no bordado dos olhos, no bordado das sobrancelhas, dos cílios. Então, é bem simples, você vai dar um nozinho, vai apertar bem, dessa forma, vai cortar o excesso e vai colocar esse fio para dentro da cabeça, tá bom? E aqui, ele vai ficar assim, o bordado. Então, você vai arrumando, vai deixando do jeito que você acha que fica melhor, tá certo? E vai ficar assim, uma gracinha, essa cabeça prontinha. Com a cabeça já pronta, eu vou deixar ela separadinha e vou iniciar as orelhas. Inicio com o anel mágico, tá bom? Subindo 2 correntinhas. Então, eu passo o anel mágico, tiro dos dedos e vou subir 2 correntinhas. E dentro desse anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. Fecho o meu anel mágico e vou iniciar a nossa carreira 2. Na carreira 2, eu vou trabalhar uma sequência de um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Então, aqui eu inicio com um aumento, tá certo? Para iniciar nosso primeiro ponto da nossa carreira. Coloco o marcador e agora eu vou trabalhar por toda a volta essa sequência. Um ponto baixo e um aumento por toda a volta, tá certo? E ao final dessa carreira, eu vou ficar com 9 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, posso tirar o marcador
E aqui, ó, você perceber aqui já tá no primeiro ponto da nossa carreira número 3. Então, você vai fazer mais um pontinho para ficar 2 pontos. E no primeiro pontinho, eu coloco o marcador, certo? Então, na carreira 3, eu vou trabalhar uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento até o final da nossa carreira, ficando com 12 pontos baixos, tá bom? Então, você vai fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, até chegar lá no final. Eu já tô chegando aqui no final com vocês, e eu vou mostrar pra vocês como ficou. Olha só como vai ficar, ele vai começar a curvar essa orelhinha. Então, aqui, para iniciar a nossa carreira 4, eu vou tirar o marcador, passo um pontinho, coloco o marcador novamente, dessa forma. E na carreira 4, eu vou trabalhar 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, certo? Então, nessa carreira, eu vou ficar no total de 15 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador, tá certo? E agora, eu vou iniciar a carreira 5. Na carreira 5, eu passo um pontinho, coloco o marcador para não perder o início da nossa carreira e vou trabalhar 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Então, você vai fazer 4 pontinhos de intervalo e um aumento até ficar com 18 pontos ao final da nossa carreira, tá bom? Então, eu vou fazer a minha carreira e volto mostrando a vocês como ficou. Carreira finalizada, ela vai ficar assim, tá certo? Agora, eu vou tirar meu marcador e agora eu vou trabalhar uma sequência de carreiras retas, tá certo? Então, eu passo o primeiro pontinho, coloco o marcador e para iniciar a carreira 6. E agora, da carreira 6 à carreira 12, eu vou trabalhar no total de 6 carreiras retas, de ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição, tá certo? Com 18 pontos baixos. Então, você vai começar a subir dessa forma aqui. Finalizei essas 6 carreirinhas, tiro o meu marcador para iniciar a nossa carreira 13, tá bom? Então, aqui eu faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente, e na carreira 13 eu vou começar a diminuir. Então, eu vou trabalhar 4 pontos baixos e uma diminuição, ficando com 15 pontos baixos ao final da carreira, tá bom? Então, você vai trabalhar 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Vou finalizar minha carreira e venho mostrando para vocês. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador e vou iniciar a nossa carreira 14, que é a nossa última carinha aqui da orelhinha. Então, eu faço um pontinho, coloco o marcador para não perder o início da nossa carreira. E na carreira 14, eu vou trabalhar uma sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá bom? É só você fazer 2 pontos baixos e uma diminuição até chegar no marcador. Então, eu vou fazer a minha carreira e volto mostrando a vocês como ficou. Finalizei minha carreira, vou tirar o marcador e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dobrar minha orelha dessa forma e vou fechar ela com pontos baixos. Então, eu vou pegar um pontinho aqui desse lado e um pontinho do outro e vou fechar com pontos baixos, tá certo? Para cada pontinho, eu pego um pontinho da frente e um pontinho de trás e vou fechando essa orelhinha dessa forma. Então, vou fazer um pouquinho mais rapidinho. Fechando. Cheguei aqui no meu último ponto, eu faço um ponto baixíssimo. Solto um pouquinho o meu fio, corto, deixo uma sobra para poder fazer a costura, tá bom? E aqui eu puxo e aperto, certo? E vai ficar assim a nossa orelhinha. E você vai repetir esse processo por mais uma vez, tá bom? Desse jeitinho. Para iniciar o bracinho, eu vou fazer um anel mágico, normalmente, da mesma forma que a gente já faz. Então, eu vou fazer 2 correntinhas, faço um ponto, e dentro do anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos, tá bom? Fecho o meu anel mágico e agora vou iniciar a carreira 2. Na carreira 2, eu vou trabalhar uma carreira de aumento. Então, para cada pontinho de base, eu vou colocar um aumento. Então, eu fiz o primeiro aumento, vou colocar o meu marcador para não perder o início da nossa carreira e vou seguir fazendo 6 aumentos até o final, onde tá o marcador, tá bom? Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 12 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador e vou iniciar a minha carreira 3. Vou trabalhar um ponto baixo, coloco o marcador e no próximo eu vou fazer
um aumento. Então, eu vou trabalhar uma sequência de um ponto baixo e um aumento por toda a volta, tá bom? E vou ficar no total de 18 pontos. Finalizei minha terceira carreira, vou começar fazendo um ponto baixo, coloco o marcador para iniciar a próxima, e agora a carreira 4 e a carreira 5 vai ser uma carreiras retas, tá bom? Então, eu vou trabalhar duas carreiras de ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição, e ao final de cada carreira eu vou ficar com 18 pontos baixos, tá bom? Então, é só fazer ponto por ponto, né, por duas carreirinhas, sem aumento e sem diminuição, e ao final dessa carreira eu vou ficar com 18 pontos. Finalizei minhas duas carreiras, agora eu tiro o meu marcador para iniciar a nossa carreira 6, e na carreira 6 eu vou iniciar fazendo um ponto baixo, coloco o marcador para iniciar a nossa carreira, e nela eu vou trabalhar um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, tá bom? Então, toda a carreira vai ser dessa forma, um ponto baixo e uma diminuição. Cheguei lá no final, eu vou ter 12 pontos baixos, tá bom? Então, eu vou trabalhar essa carreirinha e volto mostrando a vocês como ficou. Finalizei aqui minha carreira, olha só como vai ficando. Tiro o meu marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente, fiz 2 pontinhos. E agora, eu vou trabalhar da carreira 7 à carreira 12, 6 carreiras de ponto baixo, tá bom? Então, você vai trabalhar carreiras por carreiras, sem aumento, sem diminuição, por 12 carreiras. Finalizei as minhas carreiras, já tirei o marcador, e aqui eu já começo a encher o nosso bracinho, tá bom? Então, você vai pegar uma quantidade razoável de enchimento, não é necessário ser muito. Você vai pegar a pinça ou com auxílio da agulha mesmo e vai empurrar esse enchimento, né, no bracinho, para deixar ele bem redondinho aqui na parte de baixo, certo? Não é necessário colocar muito enchimento. Então, você chegou aqui nessa parte, deixou ela bem cheinha, a parte do bracinho não é necessário colocar enchimento, tá certo? Ele vai ficar assim. Após colocar o enchimento, eu vou começar a fechar esse bracinho. Então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar, fazer esse movimento, e vou pegar um pontinho da frente e um pontinho de trás, e vou fechar esse bracinho com pontos baixos, tá bom? Pego um pontinho da frente, um pontinho de trás, e vou fechando esse bracinho dessa forma. Cheguei aqui no meu último ponto, faço um ponto baixíssimo, já posso cortar o meu fio, deixando uma sobra para poder fazer a costura, tá certo? E vou puxar. Puxei esse fio, vai ficar assim o nosso bracinho. Eu vou precisar repetir esse processo por mais uma vez, tá certo? Vou fazer 2 bracinhos. Lembrando de deixar essa sobra para poder fazer a costura depois na peça, tá? Para iniciar o nosso corpinho, eu vou fazer um anel mágico, e após fazer o anel mágico, eu vou subir 2 correntinhas, tá bom? Lembrando que essas correntinhas, ela não conta como um ponto, então, você só vai subir o anel mágico, né, para prender o anel mágico. Após subir essas 2 correntinhas, dentro do anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos, tá bom? Então, você vai fazer 6 pontos baixos e fecha o anel mágico. Na segunda carreira, eu vou trabalhar ela toda em aumento, então, eu vou trabalhar 6 aumentos, tá certo? Então, aqui você faz o primeiro aumento, tá certo? Vai pegar o marcador, coloca ele antes do aumento, que esse aumento já conta como o primeiro ponto, e aqui você vai seguir fazendo mais 5 aumentos, tá bom? Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 12 pontos baixos. Finalizei minha segunda carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima carreira, coloco o marcador novamente, e agora na carreira 3, eu vou trabalhar um ponto baixo e um aumento por toda a volta, tá bom? Eu vou trabalhar essa sequência por toda a volta, e ao final da minha carreira eu vou ter 18 pontos. Então, você só vai fazer essa sequência, um ponto baixo e um aumento, até finalizar a carreira ou até chegar lá no marcador. Finalizei a minha carreira, tá certo? Então, aqui eu já tirei o marcador. Agora, eu passo um ponto baixo, coloco o marcador novamente. E agora, na nossa carreira 4, eu vou trabalhar 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, tá bom? Então, você vai fazer pontos baixos onde tem pontos baixos, e onde tem um aumento, você coloca o aumento. Então, ao final dessa carreira, eu vou ficar com 24 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, ela ficou assim. Agora, na carreira 5, eu vou trabalhar
3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Inicio fazendo um ponto baixo, coloco o marcador e vou seguir fazendo essa sequência, tá certo? Então, você vai fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta até finalizar a sua carreira. E ao final dessa carreira eu vou ficar com 30 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, ela ficou dessa forma. Agora eu tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente. E agora eu vou começar a minha carreira 6. Na carreira 6 eu vou trabalhar 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Então, aqui, ó, você vai fazer 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, um aumento e 4 pontos baixos novamente. Então, tem 2, 3 e 4. Feito isso, eu faço o aumento e vou trabalhar essa sequência por toda a volta, tá bom? 4 pontos baixos e um aumento. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 36 pontos baixos. Finalizei minha carreira e olha só como ela vai ficando. Já posso tirar o marcador, faço um ponto para marcar o início da carreira. E agora vamos trabalhar uma sequência de carreiras retas. Então, da carreira 7 à carreira 13, eu vou trabalhar 7 carreirinhas retas de ponto sobre ponto, tá bom? Com 36 pontos baixos. Então, você vai fazer esse aumento sem diminuição, só subindo a carreira até chegar numa altura legal, tá certo? Então, a gente tá subindo dessa forma. Então, eu vou fazer minhas 7 carreiras e venho mostrando a vocês como ficou. Finalizei minhas 7 carreiras, ela ficou dessa forma. Agora, eu já vou fazer a troca do fio. Então, eu solto um pouquinho o fio, corto. E agora, eu vou passar minha agulha pegando essas duas alcinhas aqui, certo? Solto o fio e vai ficar essas duas alcinhas aqui na agulha. Separo aqui, deixo paradinho. E com o fio verde ou o fio da cor que você estiver fazendo para fazer a cor da roupinha do nosso coelhinho, você vai pegar ele e vai dar um nozinho, certo? Deixando esse nozinho bem rente ao nosso ponto baixo. Então, você dá um nozinho, dá dois nozinhos, certo? E ele vai ficar dessa forma. Esse nozinho tem que ficar na parte de trás do trabalho, certo? Esse fio aqui você pode colocar para dentro ou você pode cortar arrematando esse fio, tá certo? Mas não é necessário. Então, aqui eu vou seguir fazendo minhas carreiras, tá bom? Então, aqui, ó, a gente fez... A última carreira foi a nossa carreira 13 e agora vamos iniciar a nossa carreira 14, né? Passando um ponto baixo, coloco o marcador e vou seguir fazendo também uma sequência de carreiras retas, sem aumento, sem diminuição. Então, da carreira 14 à carreira 17, eu vou subir 4 carreirinhas retas, sem aumento, sem diminuição, tá bom? É só fazer ponto por ponto até chegar no tamanho necessário, que são as 4 carreirinhas. Finalizei minhas 4 carreirinhas retas, ficando dessa forma. Tiro o marcador e já vou iniciar minha carreira 18, certo? Então, aqui eu vou trabalhar uma sequência de diminuição. Então, eu vou fazer um ponto baixo para iniciar a nossa carreira. Coloco o marcador, tá bom? E agora, eu vou trabalhar 4 pontos baixos e uma diminuição até chegar no marcador novamente. Então, eu vou trabalhar por toda a volta essa sequência. 4 pontos baixos e uma diminuição. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 30 pontos baixos, tá bom? Então, você vai repetir esse processo até o final e ao final dela, eu vou ter 30 pontos baixos. Finalizei a minha carreira 18 ficando dessa forma. Agora, eu tiro o marcador, faço um ponto baixo, tá certo? Coloco o marcador novamente para iniciar a nossa próxima carreira. E na carreira 19, eu vou fazer uma carreira reta, sem aumento, sem diminuição, tá bom? Uma carreirinha reta com 30 pontos baixos novamente, tá certo? Então, eu vou fazer a minha carreira e volto com vocês. Finalizei a minha carreira 19, ela ficou assim. Agora, eu tiro o marcador, pego minha agulha, faço um ponto baixo para iniciar a nossa próxima carreira. Coloco o marcador novamente. E agora, na carreira 20, eu vou trabalhar uma sequência de diminuição novamente. Então, eu vou trabalhar 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá bom? Então, você vai trabalhar essa sequência por toda a volta. E ao final dessa carreira, eu vou ficar com 24 pontos baixos. Então, você só vai repetir esse processo. 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá certo? E ao final da carreira, eu vou ficar com 24 pontos. Então, eu vou finalizar a minha carreira e venho mostrando a vocês como ficou. Finalizei a minha carreira, ela vai ficar assim, tá certo? Então, aqui eu já posso tirar o marcador para iniciar a próxima.
faço um ponto baixo, coloco o marcador e agora vou iniciar minha carreira 21. Então, da carreira 21 à carreira 22, eu vou fazer duas carreirinhas retas, sem aumento, sem diminuição, apenas carreirinhas retas, tá bom? É só você seguir fazendo duas voltas e cada volta vai ter 24 pontos. Então, você vai fazer as duas carreirinhas, eu vou fazer as minhas e volto mostrando a vocês como ficou. Finalizei minhas duas carreirinhas, agora eu faço um ponto baixíssimo, no próximo um ponto baixíssimo. Agora eu já posso cortar meu fio, tá certo? E essa foi nossas últimas carreiras. Agora eu solto o meu fio e vou passar minha agulha no mesmo ponto onde a gente fez o último ponto baixíssimo e vou levar esse fio para trás. Levei o fio para trás, aperto bem e agora aqui no crochê mesmo com a agulha você vai puxar uma alcinha, né, do ponto baixo, olha só. Puxo, ficou uma alcinha, então eu puxo a linha por baixo, faço uma alcinha e puxo o fio, prendendo bem ele. Aqui você pode cortar o fio ou colocar para dentro, tá bom? Fica a sua escolha. Eu coloquei aqui para dentro. E agora é só colocar enchimento na parte do corpinho. E para colocar o enchimento, a regrinha é bem simples. Você vai colocar aos pouquinhos, tá certo? Não coloca muito para não abrir os pontos, nem coloca muito pouquinho para não ficar murchinho esse corpinho ou essa cabecinha que você estiver fazendo, certo? Então, você vai colocar aos pouquinhos, tá certo? Dessa forma e vai acomodando bem esse enchimento até ficar no formato legal. Inicio a nossa perninha com o anel mágico e após fazer o anel mágico eu vou subir duas correntinhas, tá certo? E dentro desse anel mágico eu vou colocar 6 pontos baixos, que é a nossa primeira carreira da perninha, tá bom? Fecho o meu anel mágico e na segunda carreira eu vou trabalhar uma carreira de aumento. Então, para cada pontinho de base, eu vou fazer um aumento de ponto baixo. Para iniciar, eu faço um aumento. Dessa forma, coloco o marcador para não perder o início da nossa carreira, tá bom? E vou fazer 6 aumentos, ficando com 12 pontos ao final dessa carreira. Então, eu vou fazer a minha e volto mostrando a vocês. Finalizei a minha carreira, tiro o marcador e eu vou iniciar a carreira 3. Nela, eu vou trabalhar um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Então, eu faço o primeiro ponto, coloco o marcador, tá certo? Para não perder o início da nossa carreira. E vou trabalhar um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando ao total 18 pontos, tá bom? Então, eu vou fazer a volta com vocês. E olha só o resultado. Tiro o marcador para iniciar a nossa quarta carreira, passo um ponto baixo, coloco o marcador novamente, tá certo? E na carreira 4, eu vou trabalhar 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando ao total de 24 pontos baixos, tá bom? Então, vou repetir esse processo por toda a volta e ao final dessa carreira, eu vou ficar com 24 pontos baixos. Finalizei a minha carreira ficando assim. Agora, na carreira 5, eu vou trabalhar 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Então, eu faço o meu primeiro ponto, coloco o marcador, faço 3 pontos no intervalo e no aumento, eu faço o aumento. Então, eu vou ficar com 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E ao final dessa, eu vou ficar com 30 pontos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer esse processo por toda a volta e volto mostrando a vocês como ficou. Finalizei minha carreira e olha só como vai ficando. Agora, eu passo um ponto baixo, coloco o marcador novamente. E agora, na carreira 6 até a carreira 7, eu vou trabalhar duas retas sem aumento, sem diminuição, tá bom? É só você repetir, né, duas carreirinhas com 30 pontos baixos. Então, eu vou fazer minhas duas carreirinhas e volto mostrando a vocês como ficou. Finalizei minhas duas carreirinhas, olha só como vai ficando. Já posso tirar o marcador. E agora, na carreira 8, eu vou trabalhar uma carreira de diminuição. Então, eu faço um ponto baixo, coloco o meu marcador para não perder o início da minha carreira. E vou fazer 3 pontos baixos e uma diminuição até o final, tá bom? Então, essa carreira, a carreira 8, eu vou ficar com 24 pontos baixos, tá bom? Você vai repetir esse processo por toda a volta e ao final dela vai ficar com 24 pontos baixos. Com minha carreira finalizada, já posso tirar o marcador e vou iniciar a minha carreira 9. Nela, eu vou fazer um ponto baixo para iniciar a nossa carreira, coloco o marcador novamente e nessa a gente vai trabalhar uma sequência diferente, tá bom? Então, eu vou fazer 6 pontos baixos,
certo? Depois que eu fizer os 6 pontos baixos, eu vou fazer 6 diminuições. Depois que eu fiz as 6 diminuições, eu vou fazer mais 6 pontos baixos, tá certo? Então, você vai repetir esse processo. 6 pontos baixos, 6 diminuição, 6 pontos baixos, até chegar ao final da carreira, tá bom? Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 18 pontos baixos. Então, se você fizer bem certinho, né, a questão das diminuições, ao final dela vai ficar com 18 pontos. Então, é bem simples, é só você fazer 6 pontos baixos, 6 diminuição e 6 pontos baixos até o final. Eu já tô finalizando aqui, tá certo? Tinha com vocês. Então, aqui tá meu último ponto. Tiro o meu marcador e finalizei essa carreira 9 com 18 pontos. Na carreira 10, eu vou trabalhar também essa sequência, tá certo? Então, a única diferença vai ser a diminuição. Então, eu vou trabalhar 6 pontos baixos, 3 diminuições e 6 até chegar ao final da minha carreira, tá bom? Na carreira 10, eu vou ficar com 15 pontos baixos ao final da carreira. Então, você vai trabalhar 6 pontos baixos, 3 pontos baixos em seguida, 6 pontos baixos e fico com 15 pontos ao final dessa carreira, tá certo? Então, eu vou finalizar minha carreira e volto com vocês. Finalizei a minha carreira, já posso ir ao marcador. E agora, na carreira 11, eu vou trabalhar uma sequência de diminuição. Então, eu vou trabalhar 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá bom? Então, aqui, ó, fiz o primeiro ponto, coloquei meu marcador para não perder o início da minha carreira. E vou trabalhar essa carreira por completa dessa forma. 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E ao final dessa carreira, eu vou ficar com 13 pontos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer a minha carreira e volto mostrando para vocês. Finalizei a minha carreira, agora eu vou começar a subir a perninha. Então, da carreira 12 à carreira 17, eu vou subir no total de 6 carreiras retas, sem aumento e sem diminuição, tá bom? Todas com 13 pontos baixos. Então, aqui eu vou começar a subir sem aumento, sem diminuição, é só subir as carreiras retas, tá bom? Então, eu vou fazer as minhas carreiras, volto mostrando a vocês como ficou pra gente colocar o enchimento. Finalizei minha carreira e olha só como ficou, tá certo? Então, aqui você vai começar a colocar o enchimento. Então, você vai colocando aos poucos, é a mesma regrinha. Não colocar muito para não estourar os pontos, tá bom? Você vai colocando aos poucos até ver o tanto que é necessário para você. Então, eu vou colocar enchimento aqui na parte, né? Deixando bem certinho aqui o pezinho da patinha, né? Que tem essa curvinha, então é legal que você coloque o enchimento lá dentro para ficar bem arredondado, tá bom? Então, eu vou colocar meu enchimento e volto mostrando a vocês como ficou, tá certo? Com o enchimento já colocado, olha só como vai ficando a perninha, tá certo? Não é necessário você colocar na perninha, você só vai colocar mesmo na parte redondinha do pé. Agora, eu vou fechar essa patinha nessa posição, então, eu fecho dessa forma e vou trabalhar pontos baixos aqui em cima. Olha só, eu vou colocar essa costura nessa fechado de frente para a patinha. Então, aqui para fechar é bem simples, é só você pegar um pontinho da frente e um pontinho de trás, tá bom? Desse jeito, e você vai fechando essa perninha até chegar lá no final, tá certo? Aqui tem um ponto. E no último pontinho, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, aqui eu corto o meu fio, deixando um pedaço maior para poder fazer a costura e puxo, certo? Aperto bem. E vou precisar fazer 2 perninhas. Com todas as partes já prontas, a gente já pode começar a montar. Então, eu começo montando o corpinho na cabeça, tá bom? Vou pegar minha agulha de tapeçaria, com esse fio que eu deixei na cabeça, eu vou passar por ela, tá certo? Então, eu passo o fio na agulha de tapeçaria, dessa forma. E agora, eu vou pegar o corpinho e vou colocar ela nessa posição aqui, tá? Lembrando que o final da carreira, a gente deixa no final da carreira da cabeça, junto com o final da carreira do corpinho, nessa posição, tá bom? Agora, eu vou começar costurando o corpinho, tá certo? O nosso primeiro ponto é no corpinho. Então, passo um pontinho pro lado, dessa forma, puxo, e agora, para fazer a costura, é bem simples. Você vai passar a agulha no mesmo pontinho que você fez, onde saiu o fio, tá certo? Então, aqui, ó, deixa eu passar aqui na cabeça. Olha só, aqui é um pontinho e um pontinho para o lado. Então, eu puxo
dessa forma. E aqui, ó, no mesmo pontinho onde eu sair com o fio, eu vou levar a agulha nele e levo a agulha para o próximo, certo? Dessa forma. E costura. Na cabeça, a mesma coisa. O pontinho que ficou o fio, eu pego, passo para o outro e puxo. Então, você vai fazer esse movimento até costurar a cabeça por completo. Então, você vai fazendo essa costura e vai apertando ela, tá certo? Dessa forma, olha só. Então, você vai arrumando certinho. Eu vou puxar esse fio, né? Essas voltinhas que a gente deu de costura. E eu vou dar um zoom pra você ver melhor. Ele fica um acabamento bem legal. Deixa eu dar um pontinho aqui pra você ver, ó. É um pontinho pra cá e um pontinho pro lado. Opa, assim. Certo? Passo o pontinho pro lado da cabeça e vou pegando um pontinho do corpo, um pontinho da cabeça, um pontinho do corpo e um pontinho da cabeça. Então, quando você chegar numa quantidade de pontos, né, que você já fez a costura, você puxa, vai apertando e vai ficar assim, né? A costura fica invisível, o pessoal, né, sua cliente, não vai perceber e vai dar uma impressão que foi feita por completo, né? O corpinho na cabeça. Olha só como fica legal essa costura. Então, aqui eu deixei um espacinho, você vai costurando a cabeça e caso for necessário colocar um pouquinho de enchimento, você deixa um espacinho no final e vai colocando o enchimento, certo? Então, aqui eu deixei um pouquinho, coloquei um pouquinho mais de enchimento e aqui eu vou seguir fazendo a costura até chegar lá no final. Cheguei aqui no final, para fazer o acabamento, é bem simples. Você vai apertar bem, vai passar no pontinho. Se a linha for na cor branca, você dá um pontinho na cor branca, tá bom? Se a linha for na cor verde, você leva essa agulha para cor verde, certo? Então, olha só. Passei um pontinho, levei lá para dentro da cabeça e agora eu vou passar por alguns pontinhos baixos. Então, eu passo por alguns pontinhos baixos, passo na cabeça novamente, puxo o meu fio dessa forma e já posso cortar. Com a costura da cabeça já pronta, ficou assim. Agora eu vou colocar as orelhinhas, tá bom? Então, esse fio que eu deixei aqui, ó, eu vou passar na agulha tapeçaria, pego a minha orelhinha, tá certo? E vou colocar nessa posição, tá bom? Aqui tem o início, né, onde a gente fez o início da nossa carreira, e ela vai ficar nessa posição. Então, olha só que legal essa forma. É só você pegar a orelhinha, colocar nessa posição, segurar bem. Se você quiser, você pode colocar um alfinete, tá certo? Vou passar minha agulha, levando ela até o final da minha orelhinha, certo? Dessa forma. Puxo, prendi um lado. Agora, eu vou prender o outro lado primeiro, antes de fazer a costura. É legal que você prenda os dois lados, tá bom? Pra não sair a peça do lugar. Depois que eu prendi, eu vou fazer uma costura pegando um pontinho da cabeça e um pontinho da orelha, certo? E puxo. Um pontinho da cabeça, pegando aqui as alcinha do ponto baixo e um pontinho da orelha. E vou fazer esse processo até o final. Cheguei aqui no final, eu passo minha agulha, faço uma laçadinha, passo a agulha por dentro, tá certo? Coloco minha agulha por dentro da cabeça e puxo bem, tá bom? Feito isso, você já pode cortar esse fio, a sobra da costura. E olha só como vai ficar a costura. Se você quiser dobrar a orelhinha, você pode dobrar e vai ficar assim, tá bom? Então, aqui você vai colocar a outra orelhinha nessa mesma posição. Então, você vai colocar dessa forma, né? Dessa forma aqui. Passa a agulha nesse fio e vai fazer uma costura indo pra fora, tá certo? Segura bem, esse fio tá aqui, então você leva essa costura aqui nessa parte, do mesmo jeito que você fez na outra orelhinha, tá bom? Então, eu vou fazer minha costura e volto mostrando pra vocês como ficou. E olha só como fica as duas orelhinhas. Então, ela pode utilizar assim ou pode utilizar dobradinha também, que fica um charme, tá bom? Com as orelhinhas já no lugar, eu vou colocar os bracinhos. Eu levo meu bracinho nessa posição, bem rente aqui com a orelha, tá bom? Pra não ficar torto, rente com a orelha. Coloco nessa posição e vou fazer a costura do mesmo jeitinho que a gente fez na orelha, tá certo? Passa a agulha de tapeçaria, levo o meu bracinho aqui na direção da orelha, como eu mostrei pra vocês. Se você quiser, você pode colocar um alfinete, tá bom? E aqui tem a costura, né? A carreira da costura. Uma carreira abaixo, eu vou levar a minha agulha. Dessa forma, prendi um ladinho, giro minha peça para ficar melhor para fazer a costura, prendo o outro ladinho do bracinho
dessa forma. E agora eu só vou costurar pegando parte do corpo e um pontinho do corpo e um pontinho do bracinho. Um pontinho do corpo e um pontinho do bracinho, tá certo? Para dar o acabamento final, eu vou passar minha agulha, deixa essa alcinha, passa a agulha por dentro. E agora eu só vou colocar esse fio por dentro do corpinho, puxo bem e já posso cortar esse fio, tá bom? Com o bracinho já costurado, olha só como vai ficar. Você vai colocar o outro bracinho do mesmo jeito, tá certo? Mesma forma. Coloquei o bracinho aqui e vou fazer a costura da mesma forma. Eu vou fazer a costura e volto mostrando a vocês. Olha só como ficou o resultado do bracinho costurado. Ela vai ficar assim. E agora a gente vai costurar as perninhas, tá bom? Para as perninhas, eu vou colocar ela nessa posição, tá certo? Então, olha só. Aqui tem duas carreirinhas. Eu vou prender aqui o bracinho para mostrar melhor para vocês, tá certo? Então, para não atrapalhar, tá bom? Então, eu vou dar um zoom para você ver melhor. Então, aqui tem duas carreirinhas, que são a carreirinha, as duas últimas carreirinhas da troca de cor, da cor bege. Então, eu vou passar primeiramente a minha agulha, tá certo? No fio. E olha só, aqui tem as duas carreirinhas. Então, eu vou girar meu trabalho de ponta cabeça e vou fazer o seguinte, vou acomodar bem essa perninha, deixando na posição legal. Você vê se você quer mais pra cima, mais pra baixo, tá certo? Eu vou fazer exatamente na segunda carreirinha a costura. Então, eu vou passar minha agulha prendendo a primeira parte, né, o primeiro ladinho, e vou prender o outro ladinho também. Então, você vai fazer esse processo em todas as partes, tá bom? É legal essa técnica de fazer a costura, porque ele não solta, né, e não fica torto. Então, você vai fazer esse processo. Prenda as laterais, e agora é só fazer uma costura, prendendo todos os pontinhos. Então, você vai prender um pontinho do corpo e um pontinho da perna. Um pontinho do corpo e um pontinho da perna, até chegar no final. Cheguei aqui no final, eu gosto de virar minha peça de ponta cabeça para ficar mais confortável de fazer o acabamento. Então, eu passo um pontinho na perna, um pontinho aqui no corpo, prendendo bem, certo? Faço um pontinho novamente, e agora eu vou deixar essa alcinha e vou passar por dentro esse fio. Deixei por dentro, e agora eu levo esse fio por dentro do corpo, dessa forma, certo? E agora eu vou passar por alguns pontinhos para dar um acabamento legal e ficar bem preso à costura dessa perninha, tá bom? Passei aqui em alguns pontinhos, posso cortar o meu fio. Com a primeira perninha já costurada, olha só como vai ficar. Você pode deixar ela um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, fica a sua escolha. Vou tirar essa agulha aqui que eu deixei para segurar o bracinho. E agora você vai colocar a outra perninha da mesma forma, tá bom? É só você colocar nessa posição, na mesma linha, na mesma altura, e fazer a costura, tá bom? Com a costura da outra perninha já pronta, olha só como tá ficando. Eu vou deixar meu coelhinho aqui separadinho. Vou pegar um lacinho para decorar. Eu fiz de um tomzinho mais escuro para dar um destaque nesse lacinho, tá certo? Vou pegar minha cola de silicone ou cola quente, fica a sua escolha também. A única diferença é que a cola de silicone demora um pouquinho mais para secar. Passo ela, vou colocar bem aqui, né, para fazer essa gravatinha do coelhinho e vou esperar secar, tá bom? Com a gravatinha já seca, olha só o resultado final do nosso coelhinho. Eu amei trazer essa peça para vocês, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Já fiz uma coelhinha aqui, nesse mesmo estilo que dá para você vender o casal, tenho certeza que você vai amar. Essa aula foi em parceria com as Linhas Corrente. Quando fizer, não esquece de marcar o perfil Ana Raquel Crochê e Linhas Corrente lá no Instagram, que eu quero ver muito coelhinho espalhado por